consultor que está com a gente aqui, o Celso Ricardo, para poder analisar. Celso, bom dia, seja bem-vindo. Hoje o Haddad ia falar com o secretário do Tesouro. Aí o secretário do Tesouro desmarcou. O governo está dizendo que foi problema da articulação da direita lá, do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, mas tem mais analista dizendo que o Lula também não tem ajudado. Ampliou as conversas com os adversários inimigos americanos, como a Rússia, a China, a Índia. Então, assim, tá difícil, né? Bom dia, Valteno. Bom dia, Carol. Olha, eu atribuo essa situação que nós estamos vivendo, tecnicamente falando, né, usando a razão na frente da emoção, ao comportamento do presidente Lula, né? Desde que ele assumiu, ele foi muito incoerente com as palavras quando se relacionou diretamente aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump. E, a partir desses pronunciamentos do Lula, nunca houve um momento que ele reconheceu o abuso das palavras, né, e buscou se reorganizar, oratoriamente falando, para buscar uma aproximação com os Estados Unidos. Volto a dizer, fechar um cerco ao redor do BRICS e achar que nós vamos nos sustentar economicamente, isso é um erro muito grande. E o Lula está persistindo nesse erro a cada dia que passa. O Brasil, ele pode fazer parte de algum bloco, sim, ele pode ter interesses maiores em determinados blocos, sim, mas o Brasil nunca poderia se fechar para o resto do mundo. Nós estamos falando de uma visão, né, estratégica onde o Brasil tem vários componentes positivos para poder agregar comercialmente com o mundo inteiro, e nós estamos fazendo um caminho totalmente contrário. Além de nos fecharmos para um grupo que está se mostrando aberto para os Estados Unidos, o Brasil ainda cria situações constrangedoras, né? Através de discursos que não são nada positivos ou benéficos para o nosso país em todos os aspectos, Valteno e Carol. Celso, e até a China está conseguindo bons acordos, né? Por que a gente não? Nós estamos vendo assim, eu acompanho a China, e aí naquela época mais diretamente ao mercado da carne e da proteína, desde 2016. A gente, todos nós temos acesso a dados e números, e a gente vê que a China, sim, é uma grande potência econômica, mas ela apresenta muito mais vulnerabilidade do que os Estados Unidos. Logo, nós não podemos equiparar as duas potências. Mas o que nós vimos é que tanto a China para com os Estados Unidos, como vice-versa, economicamente falando, os dois países são muito interessantes. As relações comerciais, desculpa, são muito interessantes. E no Brasil, quando Donald Trump assumiu, criou-se aquela narrativa da guerra comercial Estados Unidos e China, que acabou, repercutindo no mundo inteiro, mas a China, propriamente dito, buscou os Estados Unidos para um acordo comercial porque ela entende que a economia interna dela depende dos Estados Unidos. Só que o Brasil, a partir da política que veio, se sobrepor aos interesses do país, criou essa barreira muito grande, e isso está afetando a nossa economia, o nosso desenvolvimento e a nossa visão para o mundo. Se a própria China e a Índia, que fazem parte do BRICS, que são países interessantes, até devido à sua grande população, estão procurando os Estados Unidos, a ideologia política dentro do Brasil está fazendo com que o Lula, dentro da minha opinião, se coloque dentro de uma redoma achando que ele vai se minimizar, que ele vai ser ridicularizado pelo presidente americano, e não é assim. Eu acho que nós devemos reconhecer os nossos erros a partir das palavras ditas e buscar um acordo comercial, até porque não é Lula e Trump. Nós estamos falando dos Estados Unidos e estamos falando também da economia brasileira, que está sendo mais afetada nesse momento. Pois é, essa é apenas uma das pontas dessa meada, porque tem ainda a União Europeia lá em guerra com a Rússia e a ameaça de que, se o Brasil... ameaça de taxar ou de colocar barreiras ao comércio entre países ocidentais e a Rússia para poder pressionar na guerra contra a Ucrânia. Se isso vier a acontecer mesmo, aí vai ser terrível, porque nós importamos diesel da Rússia e importamos insumos para o nosso agro. Aí a coisa complica, né, Celso? Olha, Valteno, nós, em termos aí, indo mais para agronegócio, nós temos inúmeras contradições, né? O Brasil celeiro do mundo, o Brasil que alimenta a fome do mundo, de mais de 1 bilhão de pessoas, e o Brasil, a grande potência na produção de alimentos, de grãos,
que não consegue se sustentar mediante a problemas internacionais, que nem a guerra da Rússia com a Ucrânia, com relação a insumos. Quais foram os passos que nós demos nos últimos anos, talvez na última década, com relação a essa previsibilidade com relação aos insumos? Então, toda essa medida do Lula com relação a determinar de que lado o Brasil vai ficar, tem mais esse contexto com relação à Rússia. Imagina se o Brasil se colocar nessa redoma e achar que tem que bater o pé e permanecer desse lado que o Brasil se colocou, o quanto vai ser prejudicial agora para o nosso setor do agronegócio. E aí nós vamos linkar diretamente com a capacidade de exportação, com a capacidade de gerar recursos financeiros a partir da sua representatividade no PIB, na balança comercial. Então, o governo federal, na minha opinião, está criando cada vez mais problemas, tudo por uma posição ideológica política. Eu acho que agora está na hora de nós baixarmos um pouquinho, como diz no interior, baixar um pouquinho a nossa crista, entender que as oratórias estão sendo prejudiciais para o país e procurar apaziguar essa situação, e o Lula é o grande responsável por isso. Não adianta o Haddad querer fazer uma meia-culpa. Eu acho que o grande pivô de tudo isso é o Lula, em reconhecer que ele precisa procurar Donald Trump e, a partir de uma conversa, aceitando as críticas, assim como ele criticou o presidente americano, e buscar o bem do país e não de uma ideologia política, como está sendo o foco do governo brasileiro. Celso, qual que é a sua expectativa para o plano aí que está previsto para ser anunciado daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã? Estamos aqui, ansiosos, esperando. Eu acho que todos nós, Carol? Mas, para mim, analisando aqui os dados, eu vejo até agora que esse plano de contingência parece muito mais um instrumento político, para dar uma resposta à opinião pública até agora. Porque, fazendo alguns levantamentos, eu analisei aqui a falta de especificidade e clareza desse programa de contingência, principalmente com relação aos montantes que serão disponíveis, quem terá acesso a esses montantes e como será a taxa de juros e também os prazos. Além disso, eu analisei o problema do timing, Carol? Nós já estamos vivendo a taxação. E desde o anúncio dessa taxação, tanto a Haddad como o próprio vice-presidente Alckmin falaram que já tinham levantamentos, que já estavam com tudo pronto para colocar em prática mediante a taxação. Falaram até na lei da reciprocidade, que nada aconteceu. Só que nós já estamos vivendo a taxação e até agora esse plano de contingência não ficou claro, até pelos obstáculos burocráticos que nós vamos ter e a própria dependência política, onde o governo vai ter que ter essa aproximação delicada com o Congresso para não ter que novamente procurar o STF, até tendo olhos para essa medida provisória, que vai ter algumas ações anunciadas também, com base nessa medida provisória que o Lula falou. Então, existem inúmeras situações que não estão bem claras e que já o Brasil, em termos de economia, produção e comércio exterior, relações comerciais com os Estados Unidos, já está sofrendo. Vamos esperar que o anúncio nos passe uma outra visão que não é essa anunciada até agora. Eu só fico pensando aqui, Celso, Carol, naquelas mangas que eu vi há 15 dias atrás, já quase amadurecendo ali no Vale do São Francisco, mangas que foram produzidas para os Estados Unidos. Quem vai comprar essas mangas? E o que me preocupa muito, Valteno e Carol, conversando com algumas pessoas que a gente conhece lá na Europa, nos Estados Unidos, enfim, até na própria China, algumas relações que a gente tem, e que fica bem claro, e eu conheço aquela região do Vale do São Francisco, é lindíssima e riquíssima também, em todos os aspectos. O momento não é tão simples, não é tão favorável que nem o governo fala em termos de, se não exportarmos para os Estados Unidos, nós vamos direcionar a produção para outros países. Não é bem assim. As relações comerciais internacionais, elas giram em torno de produção e de consumo. Os demais países que o Brasil fala em redirecionar a produção, eles estão muito tranquilos e aguardando o pior momento para o Brasil e o melhor momento para eles. Por mais relações até afetivas que determinados países dizem ter com o Brasil, ninguém vai fazer nada que venha beneficiar o Brasil e prejudicar a sua economia e os seus consumidores. O que a gente vê é que o mundo está analisando essa relação Brasil e Estados Unidos, está analisando também a situação econômica de quem produz no Brasil para buscar o melhor momento de abrir
as fronteiras para uma comercialização, onde os países importadores, óbvio, têm mais vantagens que o Brasil. Então, a gente já analisou, né, que pronunciamentos, muitas das vezes infelizes, e principalmente num cargo de presidente da República, tem que ser muito bem analisado. A relação com os Estados Unidos está gerando problemas econômicos, financeiros dentro do Brasil, que está atingindo inúmeros setores produtivos, e tudo isso, muitas das vezes, por causa do ego, né, por causa de uma identidade de determinados governantes que prejudicam a economia e o desenvolvimento do país como um todo. Volto a dizer, o Brasil tem que se preocupar em abrir as fronteiras para o mundo e não imaginar, e aí eu fico pensando quem são os assistentes do Lula que passam essa imagem para ele, que se fechar para o BRICS, o Brasil vai ter retornos interessantes. Eu acho que agora é momento de pensar, analisar, reconhecer o erro, procurar resolver e analisar o Brasil, partindo de um princípio da nossa capacidade produtiva enorme que nós temos em redirecionar o Brasil, né, o nosso Brasil para o mundo e não tentar direcionar para um único, né, bloco, que isso está mostrando para nós já há muito tempo que não é vantajoso em nenhum aspecto, em termos econômicos, financeiros e também operacional e comercial, Carol e Valter. Obrigado pela sua participação aqui. Estamos de olho, né, Carol, no anúncio de logo mais, certamente na próxima participação sua aqui, você vai analisar o pacote e vai fazer vai posicionar a gente melhor sobre o que você achou. Obrigado, querido. Uma boa quarta-feira. Obrigada, Celso. Obrigado e ótima quarta-feira para vocês todos aí. Tchau, tchau.